Efésios, capítulo 4, vamos ler do versículo 11 até o versículo 13. Irmão Marco Teixeira, de Belo Horizonte. Deus abençoe, irmão Marco. Doutrina da Mensagem, Congregação Francisco Morato, acompanhando a transmissão. Amém. Deus abençoe a nossa igreja, Francisco Morato. Vamos ler essa passagem da Bíblia que diz assim: Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Vamos falar com o Pai. Maravilhoso Deus e precioso Pai, estamos felizes, Senhor, por outra vez estarmos reunidos em Teu nome para meditarmos na Tua palavra, crendo que outra vez Tu se fará presente por meio dela mesma, para que a Sua glória resplandeça sobre nossas vidas. Porque quando ouvimos a Tua palavra, é mais uma oportunidade de estarmos frente a frente a Ti, porque sabemos que quando a Tua palavra é ministrada, a Tua presença se faz em nosso meio, porque Tu és a Tua palavra, Senhor. Não há como separar. A Tua palavra é reivindicada por ela mesma. E sabemos que outra vez Tu reivindicará as Tuas promessas para os Teus filhos, que neste momento estão aqui prontos, ávidos para ouvir e para aprender. Que Tu nos ensine mais uma vez, que o Teu Santo Espírito fale conosco, fale com a igreja. Que Tu nos ajude, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. No nome amoroso do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, meus queridos, a leitura que nós fizemos aqui, de Efésios, Paulo nos mostra que Jesus Cristo deixou na terra um ministério. Ele diz, Cristo partiu e esteve conosco, desceu, depois subiu acima dos céus, quer dizer, não os céus físicos, mas o celestial, o que não pode ser contemplado nessa dimensão. E quando ele fez isso, para que a igreja não ficasse só, não ficasse órfã, não ficasse abandonada, Paulo disse, ele deixou um ministério aqui, para que ele mesmo, o Senhor Jesus, pudesse falar com a sua igreja, por meio desse ministério. Então, esse ministério que o Senhor capacitou, ordenou, escolheu, ele está aqui, ordenado pelo Senhor, para levar ao povo de Deus, ao corpo místico de Cristo, a ter o que Paulo chamou, a ter um entendimento completo, um conhecimento completo do Filho de Deus, para que todos possam chegar a ter uma unidade de fé. Foi assim que Paulo se expressou. O que significa que esse ministério, ele teria a mesma opinião sobre a doutrina de Cristo. E ele passaria esse mesmo entendimento para o povo de Deus, de forma que todos então pudessem crer e confessar a mesma coisa. Unidade de fé é isso. Eles vão ter o mesmo entendimento, eles vão ter a mesma compreensão, eles vão dar a mesma confissão, o mesmo testemunho, e eles viverão da mesma forma como Cristo viveu, porque como será a palavra de Cristo por meio desses ministros, a igreja, recebendo essa palavra, terá o mesmo Espírito de Cristo. E isso fará com que eles, uma vez absorvendo este conhecimento e obtendo essa unidade, essa harmonia de instrução, de conhecimento da sua palavra, eles vão chegar à estatura de Cristo, à estatura de varão perfeito. Então, eu só quero chamar aqui a atenção para essa palavra que Paulo usou aqui, porque ele disse que o ministério quíntuplo está aqui, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ou doutores,
Eles estão aqui para fazer com que a igreja chegue a ter uma unidade de fé, como eu já expliquei, quer dizer, todos vão ter um mesmo conhecimento, uma fé em comum, ou seja, todos os ministros de Cristo vão ensinar a mesma coisa, para que todos pensem igual, creem igual e confessem igual, mas isso somente é possível para que eles possam obter um conhecimento do Filho de Deus. E essa palavra conhecimento que Paulo usou aqui, no grego, é epignosis. E eu vou ler as outras ocasiões, ele mencionou essa mesma palavra, porque é uma palavra particular. Você tem que entender o que Paulo está dizendo com isto. Quando ele diz que você tem que ter o conhecimento do Filho de Deus, a palavra epignosis não quer dizer simplesmente o conhecimento. Mas você, quando vai lá no dicionário de Strong, você vai ver que a palavra epignosis quer dizer um conhecimento mais profundo. Quer dizer um conhecimento mais claro, mais completo, mais preciso, correto e pleno. É assim que está lá no dicionário. Então, Paulo disse que Deus separou um ministério para que este ministério leve o corpo de Cristo a ter uma unidade de fé, uma mesma fé em comum, e isso só é possível quando eles obtiverem um conhecimento pleno e completo, amplo, não é isto? Correto, preciso e claro do Filho de Deus. Então, Deus, ele na verdade exige isso. Ele exige que o seu povo tenha esse conhecimento amplo, não superficial, mas amplo e completo do Filho de Deus. E não somente do Filho, mas também de si mesmo. Deus não quer que você tenha um conhecimento superficial dele, mas ele quer que seja um conhecimento amplo, completo. Por quê? Porque se você tiver um conhecimento superficial, não for amplo, completo, perfeito, pleno, isso vai fazer de você um cristão, mas um cristão pela metade, digamos assim. Vai faltar algumas coisas. Eu acho que o Mambran chegou a usar o termo meios cristãos, cristão pela metade. Porque Paulo chega a citar aqui exemplos de casos do seu tempo, de pessoas que conheciam a Deus, mas não conheciam plenamente. E olha só o tipo de vida que eles viveram por causa dessa deficiência nesse conhecimento. Eles não tinham um conhecimento pleno, amplo e completo de Deus. Lá em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 28, né, Paulo vai falar daqueles do seu tempo, mais especificamente ali dos judeus, né, do povo de Israel, que estavam tendo um conhecimento superficial de Deus. E isso porque eles haviam desprezado um conhecimento mais profundo dele. Paulo vai dizer assim: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, aqui a mesma palavra, epignosis, como é que os judeus não se importaram de conhecer a Deus? Claro que se importavam. Eles eram zelosos, eles ouviam as escrituras, eles iam aos cultos, às sinagogas. Então, Paulo não está sendo injusto aqui. O povo ia lá. Mas o que Paulo aqui está dizendo, e se ele disse isso, é porque ele esteve com esse povo. Ele sabia como é que era o comportamento deles. Paulo disse, eles não se importaram de ter um conhecimento mais amplo, mais perfeito, mais correto de Deus. Então ele disse, porque eles não se importaram de ter esse conhecimento amplo, epignosis, assim, Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores. Veja, isso é Romanos 1, 28 em diante. Até o 32 eu vou ler aqui. Detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, agora preste atenção no que Paulo vai dizer aqui. Isso aqui é chocante. Ele vai dizer, os quais, conhecendo a justiça de Deus. Como é que é, irmão Diógenes? Sim, Paulo aqui não está tratando de incrédulos, ele está falando de crentes. Essas pessoas que ele diz que eram presunçosos, soberbos, injuriadores, aborrecedores de Deus, invejosos, que semeavam contenda e engano, ele está falando de crentes ali, do seu tempo. Eles conheciam a justiça de Deus.
E olha o que adiantou. Você viu para alguma coisa? Eles estavam assim. Por que isso? Porque, como Paulo disse no começo, na sua introdução, eles não se importaram em ter um conhecimento mais amplo, mais completo. Eles conheciam a justiça de Deus, ou seja, conheciam a palavra, mas não tiveram um conhecimento mais amplo de Deus. E isso não tem a ver apenas em obter um conhecimento de informação aqui no intelecto, na sua mente. Eles não tiveram uma experiência real com a pessoa de Deus, com o seu espírito. Então ele está falando aqui de crentes. Ele está tratando aqui de pessoas que podiam ter até um conhecimento, mas era um conhecimento superficial, ou carnal, ou intelectual apenas. Agora ele vai dizer aqui, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então, veja o que pode acontecer com aqueles que rejeitam um conhecimento mais amplo e completo de Deus, da sua pessoa e também do seu filho. O que pode acontecer? Porque era isso que estava acontecendo lá com aquele povo, com quem Paulo estava associado. Então, todas essas pessoas aqui que Paulo menciona, elas praticavam esses atos que Paulo listou aqui, mas elas eram religiosas. Ok? Eles tinham conhecimento da Bíblia do seu tempo, que eram os rolos lá, os pergaminhos do Antigo Testamento, da lei, de Torá, dos profetas, dos salmos. Eles tinham esse conhecimento da justiça de Deus, mas eles viviam daquela maneira ali, que Paulo listou. Então Paulo, ele mesmo, como eu disse, fazia parte desse povo ali. É por isso que ele abandonou aquele sistema. Ele abandonou aquele povo. Então observe que mesmo com todo o conhecimento que eles tinham acerca da justiça de Deus, isso não tornou aquelas pessoas melhores. O que estava faltando então ali para elas? E veja, é por isso que o apóstolo Paulo e também o apóstolo Pedro, ambos disseram que o conhecimento pleno da igreja, que a igreja tem que ter, é o conhecimento pleno de Deus e do seu Filho. A igreja precisa ter. Se a igreja não tiver esse conhecimento pleno de Deus e do seu Filho, ela corre o risco de viver o mesmo tipo de vida como os judeus no tempo de Paulo. Segunda de Pedro 1:2, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento, epignosis, a mesma palavra que Paulo usou. De Pedro? De quem, Pedro? Pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então Pedro disse, meu desejo, igreja de Cristo, é que vocês, pela sua graça e misericórdia, obtenham o pleno conhecimento, um conhecimento amplo, profundo, completo, perfeito de Deus e do seu Filho, Jesus Cristo. Por que isso? Porque sem esse conhecimento amplo e completo, você corre o risco de apenas ser um religioso ou membro da igreja. Entende por que às vezes nós aqui nos preocupamos em tratar volta e meia sobre esses temas como tratamos domingo passado, sobre a deidade? Com um pouquinho mais de profundidade, voltamos a um tema que nós já tocamos em outras ocasiões, mas com um pouco mais de profundidade. Por que isso? Porque é isso que Deus requer de nós, os ministros. Ai de nós se não fizermos isso. Porque Paulo disse que o ministério quíntuplo, uma vez dando à igreja um conhecimento pleno e amplo, completo de Deus, da deidade do seu Filho, isso é que vai fazer então com que a igreja chegue à maturidade, à estatura perfeita de um varão. A estatura perfeita do corpo de Cristo. Então, veja que Paulo ele disse que Israel conhecia a justiça de Deus, conhecia as Escrituras, conhecia a palavra de Deus, mas isso não significa que eles de fato conheciam a Deus. Ele vai dizer lá em Romanos 10, a partir do versículo 1, eu vou ler até o versículo 2. Ele diz aqui, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Outra vez aqui, Paulo está usando aquela palavra epignosis. Eles conhecem as Escrituras, eles têm um amor por Deus, são religiosos, são fervorosos, são zelosos, mas eles não têm um pleno conhecimento de Deus. Eles não têm um amplo e perfeito conhecimento de Deus. Agora, por que os judeus naquele tempo não tinham isto aqui? Apesar de eles conhecerem muito bem as Escrituras. Por que isso? Porque eles simplesmente rejeitaram o Filho de Deus que esteve ali entre eles. Simplesmente por isso.
E você sabe que ninguém pode conhecer a Deus sem antes conhecer ao seu Filho. Então, uma vez que eles rejeitaram ali o Filho de Deus, eles rejeitaram a Deus, porque provaram que eles não tinham um grande, amplo conhecimento de Deus, do nosso Pai. E veja, em todo o ministério onde o Filho é rejeitado, o conhecimento do Filho de Deus, um amplo e profundo conhecimento do Filho de Deus, onde esse conhecimento é rejeitado e colocado para fora, quando Cristo, o Filho, é colocado para fora da sua verdadeira posição, há uma cegueira espiritual ali entre esse ministério, ou entre esse povo. Então veja, não havia nenhuma forma deles conhecerem mais Deus amplamente se eles não conhecessem o seu Filho. Porque é isso mesmo que Cristo disse. Para que você conheça o Pai, você tem que conhecer primeiro o Filho, porque o Filho é que vai levar você ao Pai. Mateus 11, verso 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho. Então, para você conhecer o Pai, para você conhecer a Deus e ter um amplo e profundo conhecimento do Pai, de Deus, e ter uma experiência com o Pai, você tem que conhecer o Filho, tem que ter uma intimidade com o Filho. E isso o Filho disse, eu vou fazer, eu vou revelar o Pai, vou dar um amplo conhecimento do meu Pai, do meu Deus, para aqueles a quem eu quiser fazer isto. Então, para nós obtermos este pleno conhecimento de Deus, este epignosis que você encontra aqui nas Escrituras, nós precisamos primeiro que o Filho nos revele. Porque, como disse Jesus mesmo, ninguém vem ao Pai se primeiro não passar por Ele. João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém conhece amplamente o Pai, senão por mim. Então, por que Israel estava daquele jeito? Porque haviam rejeitado Cristo. Haviam rejeitado o caminho, a verdade e a vida. Então, se Jesus disse que a única maneira de alguém conhecer a Deus seria de o próprio Filho lhe revelar, eu pergunto a você, pode um judeu afirmar a você com autoridade que ele conhece a Deus se ele rejeita o seu Messias? É impossível. É impossível um judeu dizer para você que conhece a Deus. Ele pode conhecer toda a Escritura, pode ser um bom rabino, mas se ele rejeita a pessoa de Cristo, o Filho de Deus, eles não vão poder provar para você que eles conhecem realmente a Deus. Porque você veja que muitos judeus têm dificuldade ainda de entender, de aceitar que Deus tem um Filho. Nos dias de Jesus, muito menos hoje, eles não conseguem entender. E é por isso que, por causa da sua ignorância, o que um judeu teria para oferecer a você a não ser um pedantismo da sua teologia hebraica? É só o que eles têm. Agora, veja, lá na carta aos Hebreus, foi feito um alerta ali, não somente para todos os cristãos, porque aquilo ali também é para nós, para a igreja, mas não se esqueça que a carta é para os judeus, para os hebreus. E especificamente é feito ali um alerta para eles, caso eles continuassem desprezando a Deus por terem rejeitado também o seu Filho, porque eles estavam tendo conhecimento do Filho, de que o Filho estava ali, ou que o Filho esteve entre eles, e se eles rejeitassem isso, eles corriam o risco de não serem mais corrigidos, ou de serem recuperados, serem salvos. Lá em Hebreus 10, verso 26, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento, se vocês, judeus, vocês de Israel, rejeitarem a Deus, porque é isso que vocês estarão fazendo, vocês estarão rejeitando a Deus se vocês rejeitarem este amplo e pleno conhecimento que vocês estão tendo agora, de que Deus tem um Filho e que Deus veio até nós por meio desse Filho. Se vocês rejeitarem, já não resta mais sacrifício para os pecados. Vocês rejeitaram o único sacrifício que é pelo qual agora Deus contempla. O sacrifício da lei vai servir para alguma coisa? Não. Os bodes, cabritos que vocês ofertam para Deus não vai servir de nada. E veja que o apóstolo Pedro ele complementa essa declaração dizendo o seguinte, lá em 2 de Pedro 2,20, porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento epignosis, um conhecimento amplo, mesma palavra aqui, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Então veja que o que esses homens de Deus aqui, os apóstolos, Paulo, Pedro, estão nos dizendo é que de nada adianta você ter um conhecimento amplo da palavra, se você não souber como aplicar esta palavra na tua vida. Os judeus não souberam fazer isto.
E há cristãos que também não sabem fazer isto. O conhecimento que os judeus tinham fizeram deles um povo bastante religioso, bastante zeloso. Tanto que eles mataram o Filho de Deus, né, em nome da sua religião. Então foi por isso que nessa mesma carta de Paulo aos Efésios, ele disse que a sua oração era de que Deus nos desse um conhecimento pleno acerca dele. Porque do contrário, nós como Igreja de Cristo não passaríamos apenas de um povo religioso, extremista ou fanático. Se o teu conhecimento não for pleno de Deus, você corre o risco de ser apenas um membro da igreja, um religioso. Paulo disse, eu oro para que você vá além disso. Né? Efésios 1,17. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento epignosis dele. Minha oração é que Deus vos conceda um pleno, amplo, profundo e completo conhecimento dele. Agora, não é um conhecimento intelectual, não é só informação, é experimental, que vocês possam experimentar, conhecer de fato a Cristo. E isso você só consegue quando o próprio Cristo vive em você. E como disse Mombrana, quando Cristo vive em nós, aí então é que você tem um novo nascimento. Você conheceu Cristo, a pessoa de Cristo se revelando a você. Agora então, para que exatamente então serve esse conhecimento pleno de Deus e do seu Filho? Para que isto? É só para você ter mais informações, mais conhecimento doutrinal, intelectual? É só para isso? Não, não é para isso. Esse pleno e profundo e amplo e completo conhecimento de Deus, do seu Filho, é para fazer matar o nosso velho homem e nos fazer revestir do novo homem. É isso que esse amplo conhecimento de Deus e do seu Filho deve promover na igreja. É o que Paulo diz lá em Colossenses 3, a partir do versículo 9 ao 10. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, da ira, da indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento epignosis, outra vez, segundo a imagem daquele que o criou. Então, se você tem um pleno e amplo conhecimento de Deus, do seu Filho, você já não é mais a mesma pessoa. Você está sendo revestido de uma nova pessoa. Você está sendo feito, na verdade, agora, de fato, a imagem de Deus, que você, de uma certa forma, perdeu. O pecado nos fez, de uma certa forma, perder tudo isso. Então, este pleno conhecimento de Deus, seu Filho, ele tem que fazer de nós novas criaturas. Entende por que é tão importante o Ministério Químplo fazer isso, promover isso, essa unidade de fé, essa unidade de espírito, para que todos tenham um conhecimento amplo e perfeito de Deus, do seu Filho? É só assim que eles vão chegar à estatura de varão perfeito, ou seja, ao novo nascimento. Então, é somente dessa forma que você passa de simples criaturas do tempo para ser criaturas da eternidade, como a Bruna disse. Todas as criaturas que são nascidas do Espírito Santo são criaturas da eternidade. A Umbanda falava assim. Então, como eu disse, é essa imagem que Deus quer que você tenha. No outro culto, nós tratamos um pouco sobre isso, aquela escritura de Gênesis 1:26, onde ali Deus conversou com o seu Filho, é isso que a Umbanda ensinou, é isso que os pais pré-nicênios ensinaram, Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E essa imagem, Paulo diz e Pedro diz, essa imagem que nós temos que ter, é a imagem para que nós sejamos conforme a Deus, ou conforme ao seu Filho, Jesus Cristo. Paulo disse que nós temos que ser conforme a imagem do seu Filho. E Paulo, quando disse isso, está se referindo a um novo homem, a uma vida realmente transformada. Então, Paulo disse que é necessário o pleno conhecimento para que isso aconteça, para que você possa chegar a esta imagem. Porque não vai poder haver uma salvação completa sem esse conhecimento completo que você tem que ter. 1 Timóteo 2,4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos
e cheguem ao pleno conhecimento, epignose, outra vez, ao pleno conhecimento da verdade. Então, a salvação completa depende de um conhecimento amplo e completo da verdade. Da verdade de quem? Do seu Filho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Tenho um amplo e perfeito e completo conhecimento acerca de mim, né? Do Filho e de Deus. E isso vai completar, isso vai consubstanciar a tua salvação. Vai fazer de você um novo homem e uma nova mulher, né? Porque, veja, só um conhecimento superficial não serve. Os judeus tinham isso e não serviu. Veja a vida que eles viveram. Veja aquela lista horrível. Quando você puder, lê de novo aquilo ali. Agora, será que é só os judeus? Há cristãos vivendo daquela forma. Porque estão apenas vivendo uma vida religiosa. Então, não adianta você ter apenas um conhecimento intelectual. Você realmente tem que ser moldado por isso. Por essa revelação. Você tem que ser transformado. Eu vi que essa semana aí o irmão Vicente compartilhou uma palavra do irmão Oliveira no grupo. Eu acho que eu vou querer ler também, porque foi muito apropriado o que ele citou ali, daquela série da idade, né? Divindade, o papel do filho. Acho que eu vou ler aqui, porque é muito apropriado. Aqui, irmão Vicente, também tem o meu, viu? Coisa rara, né? Não existe mais isso, hein? A nossa gráfica parou de imprimir esses livros. Olha aqui, o que o Oliveira vai dizer aqui? A maior revelação, a grande revelação desta hora, é o verdadeiro entendimento da deidade, ou seja, aquele conhecimento amplo, completo, né, que o ministério quinto tem que dar para a noiva, para a igreja, e também do batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. E qualquer pessoa batizada no nome do Senhor Jesus Cristo, sem o entendimento da deidade, sem esse conhecimento epignosis amplo, completo da deidade, de quem é Deus, de quem é seu Filho, se você não tiver esse conhecimento, ele disse, nos meus livros, nos meus registros, né, da minha maneira de ver, é literalmente batizado em vão. Porque de que serviu ser batizado no nome de Jesus Cristo se não sabe quem é Jesus Cristo? Não conhece. Porque a palavra epignose quer dizer ter um conhecimento amplo e completo, não apenas no nível da mente, no que tange a doutrina, mas experimental. Se ao longo da tua vida, a única experiência que você teve foi das águas lá, então, livre disso. Essa experiência foi vã. Você tem que ir além disso. Né? Amém, queridos? Então veja, Paulo ele disse que todo salvo, ele precisa então chegar a este pleno conhecimento. Ele disse, Deus quer que todos cheguem a este conhecimento amplo da verdade. Agora, e como que isso acontece? Nós vimos no início qual foi o processo que Paulo indicou ali. E isso tem que ser através do ministério quinto. Agora, trocar este ministério quinto por um ministério de fitas, que é a mentira aí da hora, do momento, né? Isso vai ser um ledo engano. Isso não vai levar você a um amplo e profundo, completo conhecimento da deidade. Né? Então, nós estamos aqui fazendo exatamente isso, juntando aqui as escrituras, né, montando aqui para você ter um quadro completo do que significa isso e de como que a igreja vai obter esse amplo e completo conhecimento. E para que serve isto? Né? Agora, veja que Paulo também disse que muitos estudam, né? Só estou aqui confirmando, ratificando um pouco mais o que nós estamos dizendo. Paulo disse que muitos estudam, muitos leem, muitos têm conhecimento, mas mesmo assim, mesmo estudando, lendo, eles não conseguem obter um pleno conhecimento. E isso porque esse pleno conhecimento, como eu tenho dito aqui, não fica apenas na área da mente, do intelecto. Tem que ir além disso. Né? Esse amplo e perfeito entendimento da deidade, da divindade, de Deus, do seu Filho, isso também se obtém e, na verdade, só se consuma por uma revelação divina. Né? Então, muitos podem ler, estudar, ouvir, mas se não tiver a revelação, ele nunca vai chegar a esse pleno conhecimento. Paulo ele falava que pessoas ficavam sempre estudando, e mesmo assim elas não conseguiam compreender. Você quer ver isso? Lá em 2 Timóteo 3,7, Paulo vai dizer assim, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Epignose. Paulo aqui está dizendo que há pessoas que estão lendo, estudando, e mesmo assim
não consegue chegar a obter um pleno conhecimento da divindade. Eu quero chamar a atenção para isso, porque quando ele disse aqui que aprende sempre, lá no grego a palavra que ele usou foi mantano, ou mantano, não sei como é que se pronuncia isso. E essa palavra mantano significa, simplesmente quer dizer ouvir ou estar informado. Então tem pessoas que estão assim. Estão sempre assistindo um vídeo do YouTube, ou ouvindo uma fita, ou lendo uma mensagem, ou lendo as escrituras, e lê, estuda, escuta, vem aos cultos, ouve, né? Paulo diz, estão sempre aprendendo, ou seja, sempre ouvindo, sempre obtendo informação. E ainda assim, não conseguem chegar ao pleno conhecimento. Agora, por que isso acontece? Porque você nunca vai obter esse pleno conhecimento do qual estamos tratando aqui apenas no nível do intelecto. Tem que ser por uma fé revelada, por uma fé divina. E aí que está o problema, meus queridos, porque a verdadeira fé revelada, divina, que vai fazer você se render a Deus e viver não mais para você mesmo, mas para Deus. Essa fé que vai te transformar, que vai fazer você ter de fato uma experiência, esta fé, Paulo diz, as Escrituras mostram, esta fé é apenas para os eleitos, para os escolhidos. Tito 1, verso 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento, epignosis, outra vez aqui, da verdade segundo a piedade. Então Paulo diz, este pleno conhecimento que o Ministério Quíntuplo está tentando aqui promover, para que todos cheguem a um conhecimento amplo, completo, perfeito, de quem é Deus, de quem é seu Filho, isto aqui é apenas para os eleitos de Deus. Por isso que alguns leem, escutam e ficam só razoando. Eles têm um conhecimento da justiça de Deus, mas isso não se transformou. Eles continuam a mesma coisa. Continuam sendo membros da igreja, religiosos. Porque isto aqui é apenas por revelação. E isso é apenas para os eleitos. Então, observe que somente estes, de fato, é que vão ser regenerados. Que vão receber aquela nova vida, que vão ser um novo homem, uma nova criatura, criaturas da eternidade. Então veja que essa unidade de fé, que Paulo disse lá em Efésios, é para que aqueles que são da eleição possam então receber a revelação do Espírito mediante este conhecimento que é um conhecimento doutrinário, é um conhecimento que você obtém, mas isso, por você ser um eleito, isso realmente vai causar câmbios, vai causar mudanças, transformações, Eles precisam ter uma fé comum, que é a mesma fé apostólica, para ter todos o mesmo entendimento, a mesma confissão, e isso só vem de um ministério que Deus separa. Agora, Deus não tem um ministro que vai ensinar algo de uma maneira e um outro que vai pregar de uma outra forma totalmente distorcida. Deus não tem ministros assim. Todos os ministros que vão pregar a unidade da fé, eles vão ensinar a mesma coisa. Eles vão te dar uma fé em comum, um conhecimento doutrinário em comum. Então os ministros de Deus, eles vão falar sempre o mesmo idioma da Bíblia, porque eles possuem essa mesma unidade de fé e de espírito que eles estão tentando promover para a igreja. Agora, mesmo que os ministros, os pastores nunca se conheçam, talvez nunca se conheçam, mas se são de Deus, eles vão ter a mesma fé, a mesma unidade de fé, o mesmo entendimento apostólico, doutrinário. Por que isso? Porque eles conheceram a Deus, tiveram uma experiência com Deus, uma revelação. Então, da mesma maneira, queridos, Deus não tem como filhos pessoas que ficam disputando entre si um conhecimento, uma doutrina ou uma revelação só com o objetivo de tirar vantagem de um outro. Existem alguns ministros que fazem isso. Não podem ser ministros de Cristo, ou pelo menos não é o espírito dele correto. A igreja de Cristo, ela simplesmente possui a mesma fé e o mesmo entendimento das Escrituras. Então, o Umbanda, ele diz certa vez que essa unidade de fé, ela deve ser também acompanhada por uma unidade de espírito. O que significa isso? Que todos devem ter um mesmo desejo comum e sincero de querer servir a Deus, de querer amá-lo, de querer conhecê-lo e de servi-lo. É essa unidade de espírito que vai fazer depois você ter esta unidade de fé. Porque este amor no coração, no crente, é que vai ajudar ele a abrir mão
dos seus próprios conceitos, das suas teologias, das suas próprias opiniões, para conhecer a verdade e se render a esta verdade do Evangelho. E essa renúncia, ela deve ser uma prática constante nas suas vidas, até que realmente essa fé seja revelada para ele e possa ser derramada então em seus corações. Então somente quando há uma unidade de fé e de espírito é que as diferenças então são definitivamente deixadas de lado, as discordâncias, os arrazoamentos caem por terra, para que todos possam servir a um Deus vivo e viver um cristianismo genuíno e verdadeiro. Vou ler algo que uma banda disse aqui na sua mensagem, o caminho de aproximação provido por Deus para a comunhão. Eu não sei se essa mensagem foi traduzida. Abençoe a cada organização no Vale, todas as pessoas abençoadas, os ministros e pastores das diferentes denominações. Talvez possamos discordar sobre alguns ensinamentos teológicos da Escritura, mas, Pai, em todos os princípios cremos em Deus, o Eterno. Portanto, ajude-nos, Senhor, a ter unidade de espírito, até que a unidade da fé seja revelada. Quando todos têm o mesmo desejo em comum, render-se a Deus, eu quero estudar, eu quero compreender, eu quero viver para Deus, eu quero que Deus preencha a minha vida, seja o dono do meu lar. Quando há essa unidade de espírito numa igreja, numa comunidade, num tabernáculo, uma banda aqui diz, depois disso, não é isso? A unidade de fé é revelado em meio àquele povo. Então, tem que haver essa unidade de espírito e de fé. E quando o virmos face a face, então nós veremos olho no olho. Então veja, queridos, antes de se obter uma unidade de fé, nós precisamos ter essa unidade aqui com o próprio Espírito de Deus. Tendo o mesmo sentimento e o mesmo coração limpo diante dele. E aqueles que estão em unidade com o Espírito Santo, eles vão desejar crer em toda a palavra. Eles não vão arrazoar contra ela. Quando eles a ouvirem por um ministro, eles vão dar amém a isto. E é por isso que essa unidade do Espírito, ela passa, na verdade, a ser uma identificação com a palavra. Porque você está se identificando com ela. E o seu desejo não vai ser outro, a não ser de crer nela e de viver por toda a palavra. Então, ter unidade com o Espírito não é somente você ter uma unção, um poder, mas é ter este amor e a santidade que esse Espírito vai promover em você, para dar a você a reverência necessária para que a fé revelada se abra para você. Vou ler aqui outra mensagem. Para que foi dado o Espírito Santo? O Espírito Santo seguirá a palavra de Deus ao pé da letra. O que ele está dizendo aqui é, se você tem o Espírito Santo, esse Espírito em você vai fazer você se render incondicionalmente à palavra, ao ensino correto, à doutrina correta, ao pé da letra. Essa unidade do Espírito vai fazer você se render a ela, viver por isto. Então isto, em decorrência disso, você vai ter a revelação dessa fé. E um pregador por trás do púlpito, que não tenha graça suficiente para pregar, que não tenha esse mesmo espírito de se render e de seguir a palavra ao pé da letra, um ministro que não tenha esse espírito, eu duvido que ele tenha isso. Que ele chegue a essa revelação completa, esse conhecimento completo. Bem, é para isso que é o Espírito Santo. É para dar unção ao pregador, sim, você tem que ter isto. Mas também é para dar santidade ao grupo, para dar reverência, uma separação. É para colocar a igreja em ordem. É para trazer a uma unidade do Espírito. É para nos unir com poder. É para nos unirmos com amor. Amor fraterno. Então, sem divisão, sem malícia. Mas agora veja, essa unidade de espírito, ela só é conquistada por aqueles que possuem uma mente aberta para receber o ensino correto e a revelação. Porque aqueles que possuem uma mente carnal, eles jamais vão conseguir chegar a este pleno conhecimento da verdade, do qual mencionamos aqui. Quero ler aqui uma mensagem de uma banda outra vez. Perguntas e respostas sobre Hebreus, número 1. Agora, se você está lendo, seja a Bíblia ou seja uma mensagem, lendo ou ouvindo, tanto faz. Se você está lendo, se você está estudando a palavra ou a mensagem com uma mente carnal,
sem aquela unidade do Espírito, sem essa rendição que o Espírito dá a você, e não com o coração aberto, né, com motivos e objetivos corretos, sinceros. Mas isso será uma contradição. Mas se você ler isto com a mente aberta, ou seja, com a mente batizada com o Espírito Santo, com aquela unidade do Espírito, o Espírito Santo escondeu isso dos olhos dos sábios entendidos, assim disse Jesus, e agradeceu a Deus por isto, e tem revelado isto aos bebês e a tantos quantos aprenderem. Se você tem uma mente, e não uma mente egoísta, mas um coração desejoso para aprender, o Espírito Santo lhe ensinará estas coisas. Então, é essa unidade de espírito e de fé que a igreja necessita ter para ter esse entendimento, essa compreensão de todas as coisas. Então veja que aqui o Umbanda está dizendo que você precisa ter uma mente aberta, você tem que ter um coração aberto. E a menos que você tenha essas duas coisas, o Espírito Santo não poderá lhe ensinar a doutrina correta. Portanto, será essa unidade de espírito que vai fazer você crer em toda a palavra. E uma vez você aceitando a palavra sem arrazoar contra ela, não, eu não creio que é assim, não vejo que é dessa forma, então isso vai dar a você a unidade da fé. Né? E vai dar a revelação da palavra. E será essa unidade de espírito de fé que vai lhe dar motivos e objetivos corretos. Quero ler outra mensagem aqui, Divindade Explicada 61. Você deve testar o seu motivo e objetivo primeiro. Primeiro encontre a vontade de Deus. E logo encontre o seu objetivo. E logo teste o seu motivo e veja se o seu motivo está correto. Então, como Jesus disse em Marcos 11:24, qualquer que disser a este monte, ergue-te, e não duvidar o seu coração, por enquanto você tiver dúvida no coração, se é a vontade de Deus, ou se o seu motivo e objetivo estão errados, como que ela vai se mover? Porém, quando você sabe que o seu motivo está correto, e que é a vontade de Deus, e o seu objetivo está correto, isso tem que se mover, isso é tudo. Ou Deus disse algo errado. Então veja, queridos, essa é a meta da igreja. A meta da igreja, como a Umbanda disse, é de nós chegarmos a essa unidade de espírito, essa unidade de fé, para que o povo possa realmente ser um povo de Deus unido, com o mesmo sentimento, com o mesmo acordo, né? Com o mesmo parecer, amor. E esse é o verdadeiro motivo e objetivo do Ministério Quíntuplo, né? Que tenta levar a todos, não para um sistema ou para um grupo. Porque os grupos, os sistemas, eles não trazem nenhuma união. Os grupos, os sistemas, eles dividem o povo. O Ministério Quíntuplo não conduz um povo para um conhecimento que o isole dos outros, como que querendo dizer, nós somos os melhores. Né? O Ministério Quíntuplo, ele vai tentar trazer a união. Não somente a união de fé, mas levar para que todos tenham essa mesma comunhão, esse mesmo entendimento. Esse é o papel do Ministério Quíntuplo. Não é de criar divisão, não é de criar sistemas, não é de conduzir pessoas para um grupo e isolá-los e dividi-los, mas é para uma unidade de entendimento, uma unidade de comunhão e de espírito. Então, um ministro assim, ele aponta as pessoas não mais para si mesmo, não mais para um grupo, para um sistema, mas realmente ele aponta para o Calvário. É assim como a Umbanda falava, é o que eu quero ler aqui. Discernimento do Espírito. Mas se ele tem um dom de Deus e está tentando edificar o corpo de Cristo, então eu não me importo a que ele pertence. Não interessa a que tabernáculo, a que igreja ele pertence, qual é o seu ministério, não me importa. Você não está discernindo o homem, você está discernindo o Espírito, a vida que está no homem, os seus verdadeiros motivos e objetivos. O que está naquele ministério? Ele quer realmente levar o povo a ter uma unidade de fé, de compreensão, unidade de espírito? Ou será que ele está ali apenas para promover o seu próprio ministério, a sua própria vida, né? O seu próprio parecer, suas próprias opiniões, para isolar o povo, para dividir o povo? E é isso que Deus nos disse para fazer. Nenhuma vez nós fomos comissionados a discernir o grupo do homem, mas fomos constrangidos e ordenados por Deus a discernir o espírito que está no homem. O que ele está tentando fazer, o que o Espírito em sua vida está tentando levá-lo a fazer. E então, se pudermos descobrir que ele está tentando liderar o povo, não para separá-los, não para dividi-los,
Mas para reuni-los, é isso que o ministério quíntuple faz. Ele prega, ele leva o povo a ter uma unidade de fé. Para que isso? Para dividir? Não. Para que todos cheguem a essa unidade. Para que todos possam estar juntos em comunhão. Mas há ministros que fazem algo que divide o povo. Ou que cria divisões, que cria ou semeia contendas. Se ele não faz com esse objetivo de separá-los, mas de reuni-los, e para levar a igreja do Deus vivo, não todos para uma denominação, mas para um entendimento, uma comunhão, uma unidade do Espírito, ou de Espírito. Então, se ele é chuva ou chuva temporária, seja o que for, seu espírito e o seu propósito estão certos. Os seus motivos, objetivos estão corretos. E o espírito que está nele, não importa a que movimento ele pertença. O espírito que está nele está tentando apontar o povo para o Calvário, longe de si mesmo, longe de um homem ou de um grupo, mas para o Calvário, para Cristo. Ou longe de qualquer outra coisa, mas sua única conquista é apontá-los para o Calvário. É esse o verdadeiro objetivo do ministério quíntuple genuíno. Então, queridos, quando nós vemos às vezes aí ministérios, dentro da mensagem mesmo, que estão aí ensinando uma doutrina que diz que é do Umbanda, mas de uma forma incorreta, não apropriada, distorcendo algumas coisas que ele diz, nós, quando tentamos expor a doutrina aqui, nós não fazemos isso com o objetivo de simplesmente apontar os erros para criar divisão. Nós não fazemos isso com essa intenção. Nós não estamos aqui pregando a doutrina da mensagem para criar divisão. A divisão já existe aí, não fomos nós que criamos isso. Nós pregamos a doutrina da mensagem do Umbanda justamente para tentar fazer com que todos cheguem a uma unidade de fé, a um conhecimento em comum, e não fazer o que eles mesmos fazem. Porque eles mesmos dividem o povo, porque a própria mensagem deles está dividida, ou antes, eles dividem a Umbanda contra eles mesmos. Eles fazem a Umbanda se dividir, se contrariar. Vamos tomar mais um exemplo, o estudo do domingo passado. Quando dissemos que o Umbanda falava exatamente da forma como os pais predeceram, que Gênesis 1:26 era uma conversa entre Deus e o seu filho. Era assim que eles ensinaram, foi isso que o Umbanda ecoou, porque a sua mensagem é apostólica, é efesiana. Mas dentro da mensagem nós temos ministros que distorcem isso e pegam outra coisa, isolam um entendimento, ou isolam um parágrafo de uma mensagem e dizem, não, aqui o Umbanda está dizendo que Deus, na verdade, conversou com anjos. Essas coisas, essas divisões são eles que fazem. Elas não existem, eles criam. E, por consequência, o povo fica dividido. Um ensino falso, um ensino equivocado, um ensino errado, é isto que vai promover a divisão. Um ensino correto não vai dividir ninguém. O ensino correto vai, na verdade, aproximar. Nosso objetivo aqui é apenas este, de dar o entendimento correto e principalmente até para os ministros, para que eles possam ver onde está o erro, para que eles possam se corrigir e continuar onde eles estão, no caminho, no chamado que Deus lhes deu, atendendo aquele povo que Deus colocou em suas mãos. Eles não têm que se isolar e criar mais divisão. Não fazemos isso, não é o nosso objetivo. É apenas tentar fazer com que todos cheguem a um amplo conhecimento dessa mensagem, para que todos, ministros, a igreja, a noiva, tenham uma unidade de fé e de espírito. É esse o objetivo da doutrina da mensagem. Levar a todos a uma união, a desfazer essa divisão que eles fizeram. Não fomos nós que estamos dividindo, criando. Essa divisão, como eu disse, já existe. Então, se eles conseguirem se corrigir alguma coisa aqui e ali, isso vai ajudar para que o povo vá além dos simplesmente membros da igreja. Porque estamos vendo que o Paulo disse aqui do problema que muitos têm. Leem, estudo, mas não chegam ao pleno conhecimento. E às vezes são filhos de Deus, mas como que vão ter um pleno conhecimento? Como que eles vão ter plena revelação se a sua revelação está baseada em um conhecimento distorcido? Para você ter a revelação, primeiro você tem que ter um ensino doutrinário correto. Então o teu Espírito absorve isso e Deus vem e ilumina isto. Porque o Espírito Santo somente vai tratar individualmente com cada um. Não é o Ministério Quíntuplo que vai dar a você a revelação. O Ministério Quíntuplo vai se responsabilizar a se esforçar ao máximo para dar toda a informação para que você chegue à unidade da fé. Mas ainda assim, como vimos até aqui, é o Espírito Santo que vai dar vida a tudo isto naqueles que são da eleição. Então, veja, esse é o objetivo do ministério. Ele vai pregar a doutrina da mensagem e vai fazer com que todos tenham uma fé correta, uma fé genuína, unida, e unificada. E é isso que sai a mensagem. E o irmão Oliveira também dizia isso. Olha, essa mensagem, ela foi feita não para nos dividir, mas para nos unir. Eu quero ler algo aqui que o irmão Oliveira disse, lá na sua mensagem Parúzia. Amém? Deixa eu ler aqui rapidinho, parágrafo 82. O que o irmão Oliveira vai dizer aqui?
Aqui. Não pense que você tem as respostas se você realmente não tem. Apenas fique para trás e observe isto. Apenas viva uma boa vida cristã, vê? Sem citar o erro de alguém, eles poderiam estar 100% certos, poderiam estar 100% certos, nada com o que brigar. Apenas observe os seus espíritos. Por que eles fazem aquelas coisas? Qual é o motivo e o objetivo que está por trás? Eles querem realmente trazer união ou querem trazer divisão? Porque esta mensagem foi para nos reunir e não para nos dispersar. A doutrina da mensagem, ela une o povo, não divide o povo. E se estamos sendo dispersos por esta mensagem, ou se alguém está pregando uma mensagem que cria divisão, então ou ela não é a mensagem, ou é um espírito errado. Apenas mantenha-se sob controle. Então, é com isso que nós temos que nos cuidar. O Ministério Quíntuplo vai fazer você ter um entendimento unificado da fé, para que todos possam estar em união. Agora, onde houver um espírito errado, diferente, vai criar divisão, queridos. E veja, esse espírito parece que sempre esteve presente desde o início. Desde o início da mensagem, quando ela surgiu. Sempre parece que houve esse desejo de criar uma divisão. E o irmão Oliveira sabia que isso estava errado, ele conhecia a mensagem. Ele conhecia a mensagem, ele conhecia o irmão Branham. Oliveira sabia que o irmão Branham, por exemplo, jamais poderia concordar com um tipo de divisão que alguns ministros estavam pretendendo fazer logo no início, logo após a partida do irmão Branham. Cerca de 1 ano, alguns meses logo após a morte do irmão Branham, alguns ministros se reuniram. Deixa eu contar essa história para você. Não tem nem problema de citar esses nomes. Foi o irmão Pierre Green, acho que é assim que se pronuncia, Pierre Green, o irmão Ewald Frank, da Alemanha, e mais alguns outros ministros estavam se reunindo. E chamaram o irmão Oliveira para participar dessa reunião. O irmão Oliveira, por algum motivo, não pôde vir. Então eles trataram da reunião mesmo assim e se comprometeram de passar para ele as resoluções do que foram decidido ali. Então nessa reunião esses ministros decidiram dividir o mundo em feudos territoriais. Cada ministro ficaria com uma parte do globo para pregar a mensagem para eles, para fazer o seu povo. Formar ali a noiva naquela região do globo para a mensagem. Então parecia tudo muito bonito aquilo. Então estabeleceram, o ministro que estava ali disse, olha, você vai ficar com a Oceania, você, Ewald Frank, como ele era europeu, alemão, a Europa é toda tua. Isso foi decidido lá. Um irmão ficaria de controle da América Latina, eu acho que incluía o Brasil e também os países latinos aqui. E a América foi interessante. Eles decidiram dividir a América em duas, ao meio. O irmão Green ficaria com a parte centro-oeste, e o irmão Oliveira ficaria com a parte centro-leste. Eles dividiriam a América ao meio. Eu não tenho dificuldade de entender por que escolheram dessa forma. Veja, o irmão Green vivia no Texas, no lado oeste, e o irmão Oliveira ele tinha uma igreja lá em Long Beach, na Flórida, no lado leste, logo abaixo de Jeffersonville. Logo no início, antes de conhecer o irmão Branham, o Espírito de Revelação veio o irmão Oliveira, e Deus falou pela boca do irmão Oliveira, um profeta virá do norte. Lembra disso, do seu testemunho? Porque ele vivia na parte sul, e Indiana ficava no norte. E depois, ali de alguns meses, ele conheceu o irmão Branham. Ele vivia na parte leste da América. Então eles resolveram fazer essa divisão. Já que o irmão Oliveira conhece essa parte, então vamos fazer assim. A parte centro-oeste fica com o irmão Green, e a parte centro-oeste fica com o irmão Green e a parte centro-leste fica com o irmão Oliveira. Eles fizeram essas resoluções, chegaram a essa conclusão e resolveram comunicar ao irmão Oliveira, já que ele não pôde participar da reunião. Eles ligaram para o irmão Lee e disseram, irmão Lee, acho que foi o irmão Green mesmo que ligou. Irmão Lee, nós decidimos dividir aí o mundo entre alguns de nós ministros. A parte da Oceania vai ficar com fulano, a parte da Europa vai ficar com fulano, e a América nós vamos dividir entre eu e você. O que você acha? Como eu disse para você, o irmão Oliveira conhecia a mensagem. O irmão Oliveira sabia que o irmão Branham não aceitaria esse tipo de coisa em hipótese alguma. Porque ele sabia no que isso poderia resultar. Isso é tudo que o Ministério Quíntuplo não pode fazer, que é dividir o povo. Não pode. Então, Oliveira teve que tomar uma atitude drástica ali. Ele foi cáustico, ele foi forte para ferir aqueles homens, para eles entenderem, para eles caírem em si. Ele simplesmente disse, vão tudo para o inferno. E ele desligou o telefone.
Ele não queria realmente que eles fossem para o inferno. Mas ele sabia que aquele espírito que estava conduzindo eles a fazer esse tipo de divisão não era do espírito da mensagem. Não é o espírito de Deus. Ele disse que esta mensagem não é para dividir o povo. Não é. E o que ele tentou fazer deu certo. Foi só para chamar a atenção deles, para eles se despertarem. E isso ajudou eles a caírem em si, eles desistiram. Você não tem notícia de eles fazerem esse tipo de divisão. Liveu não concordou porque ele sabia que o profeta jamais poderia concordar com isso. E a prova de que o irmão Liveu estava com razão é só você ver o que foi feito depois. Esses irmãos, principalmente Frank e irmão Green, são maravilhosos irmãos, mas eles nunca se recuperaram desse golpe do irmão Lee. Por onde eles foram, eles sempre falaram mal do irmão Lee. O irmão Frank dizia, o livro das eras não é do irmão Branham, é do irmão Lee. Foi escrito por teólogo Lee. Para que isso? Foi só para criar mais divisão. Quantas e quantas vezes o irmão Lee teve que vir ao público e ao púlpito explicar, o livro do irmão Branham é do irmão Branham, a doutrina que está ali é dele. Eu só ajudei ele a gramatizar, a melhorar o vocábulo. Ele me dava a sentença, eu desenhava, escrevia e dizia, é assim que o senhor quer? Eu, sim, tá bom, Lee, vamos acrescentar só isso. O livro não é meu, é do irmão Branham. Porque o irmão Frank sempre dizia, talvez ele mudou, não sei, ou ele continua dizendo isso. Eu não leio esse livro porque é do irmão Lee. E o irmão Green? O irmão Green mostrou também que ele nunca se recuperou daquele golpe que o irmão Lee lhes deu. Por onde o irmão Green ia, ele saía dizendo para todos que Liveu era uma testemunha de Jeová. Irmãos, que pena, irmão Lee, está pregando a doutrina das testemunhas de Jeová. E por onde ele foi, ele disse isso. Todos os ministros, inclusive no Brasil, que ouviram isso, aceitaram isso. Isso serviu para quê, queridos? Só para criar divisão. Foi só para isso. Agora, tente imaginar se o irmão Liveu tivesse aceitado aquela proposta do irmão Green. Tente imaginar isso, queridos. Tá bom, irmão Green, excelente ideia, vamos fazer isto. Vamos dividir a América. Então, do centro para o oeste é teu, não é isso, Green? E do centro-leste é para mim. Bom. Tente imaginar, queridos, o que queria acontecer. Dia e noite, o irmão Green estaria tentando convencer o seu grupo. Não atravesse o outro lado da América lá, porque todos eles são testemunho de Jeová, porque Liveu é uma testemunha de Jeová. Olha o que isso ia acontecer. E o irmão Liveu previu isto. A divisão poderia ter sido terrível, teria sido muito pior. Então veja, são coisas assim que não ajudam, não edificam a igreja. Por isso que o irmão Liveu fala, o irmão Branham fala aqui, teste os espíritos, quais são os verdadeiros motivos e objetivos que estão ali por trás. Amém, queridos? Então veja isso, a doutrina está aqui para unificar, não para dividir. Então veja, nós não nos propusemos aqui a pregar a doutrina com esse objetivo de criar divisões. Essas divisões já estão aí, já existem. Nós somente estamos tentando fazer exatamente o contrário, tentando levar todos a um entendimento comum, a uma fé comum. Porque, como disse o irmão Branham, foi justamente o ensino errado da palavra e o espírito errado que fez com que o povo se dividisse da maneira como está. É a doutrina errada, é o ensino errado, motivando espíritos ou antes ministros com um espírito errado, com um objetivo errado, a fazer o que está acontecendo aí. Então, onde a doutrina da mensagem for pregada com esse mesmo intuito de dividir, alguma coisa está errada. Ainda que a doutrina está certa, mas o espírito que está por trás está errado. Deixa eu ler algo que o irmão Branham disse lá no seu livro, Uma Exposição das 7 Eras da Igreja. Aqui diz assim, se alguma vez houve um tempo de zelo denominacional, foi nesse tempo trágico. As palavras de Comênios descrevem muito desta era. Comênios escreveu a única coisa necessária. Eu andei fazendo a pesquisa, esse escritor é lá do século XVI, se não me engano. O livro tem também outro nome, chamado de O Labirinto do Mundo e o Paraíso do Coração. É desse mesmo livro aqui que o irmão Branham está se referindo. Escrito por J. Amos Comênios. Ok. Este Comênios compara o mundo a um labirinto e mostra que o caminho de saída é deixar o que é desnecessário e escolher a única coisa necessária, que é Cristo. O grande número de mestres, diz ele, é a razão da profusão de seitas, para as quais logo não restará mais nomes. Ou seja,
quando cada mestre, cada ministro prega a sua própria revelação, sua própria opinião, que é diverge, que é diferente, que não leva a todos a ter aquela unidade de fé. O que você vai ter a não ser uma congregação confusa, né? Uma Babilônia aí? Isso só vai gerar confusão. Cada igreja considera-se como a verdadeira, ou pelo menos como a mais pura e verdadeira parte dela, enquanto entre si mesmas perseguem umas às outras com o mais amargo ódio. Nenhuma reconciliação é de se esperar entre elas. Elas enfrentam a inimizade com inimizade irreconciliável. Lembra aquelas palavras que nós lemos aqui de Paulo? Vocês são irreconciliáveis, vocês são isso, vocês são traidores, vocês são maldizentes, vocês falam mal, vocês semeiam contendas. Vocês conhecem a justiça, vocês conhecem a palavra, mas vocês não tiveram pleno conhecimento, não chegaram à unidade de fé. Veja o que pode acontecer quando o conhecimento é apenas superficial. Eles se tornam isso aqui, irreconciliáveis. Por isso que eu estou lendo isso aqui, para você ver que Paulo e Branham estão dizendo a mesma coisa. O que aconteceu nos dias de Paulo é o que nós estamos vendo agora, em nossos dias. A partir da Bíblia, elas forjam seus diferentes credos. Esses são suas fortalezas e baluartes, atrás dos quais se entrincheiram e resistem a todos os ataques. Eu não direi que essas confissões de fé, porque podemos admitir que na maioria dos casos são assim, são más em si mesmas. Muita coisa ali pode ser boa, mas o espírito que está por trás está errado. Né? É para combater, é para disputar, é para dividir. Né? Elas se tornam assim. Entretanto, visto que alimentam o fogo da inimizade, somente pondo-as completamente de lado seria possível começar a trabalhar na cura das feridas da igreja. A este labirinto de seitas e confissões diversas faz parte uma outra coisa, o amor à disputa. Gostam disto, de disputar. Né? Então veja que nós estamos tratando, tudo isso aqui que nós estamos tratando é o oposto da unidade da fé e do Espírito. A unidade da fé e do Espírito é para trazer todos a uma união. Né? Agora o Espírito contrário vai fazer isso aqui, vai alimentar o fogo da inimizade, o amor pelas disputas, pelas contendas. Né? O que se consegue com isto? Por acaso foi resolvida alguma vez uma única contenda erudita? Nunca. Seu número somente tem aumentado. Satanás é o maior sofista. Ele nunca foi vencido numa contenda de palavras. No serviço divino, as palavras dos homens são geralmente mais ouvidas do que a palavra de Deus. Cada um tagarela como lhe agrada, ou mata o tempo por meio de dissertações eruditas e desaprovando os pontos de vista dos outros. Não, você tem que concordar comigo, essa é a minha teologia, se você não pensa assim, você está errado. Não há união de fé dessa forma, unidade de fé. Do novo nascimento e de como o homem deve ser transformado à semelhança de Cristo, é o que estamos falando aqui, né? A transformação só vem quando você recebe o pleno conhecimento da verdade, e então você se transforma à imagem de Cristo. Então, o Branham diz, do novo nascimento, de como o homem deve ser transformado à semelhança de Cristo, para se tornar participante da natureza divina. Raramente se diz alguma coisa, eles não pregam isto. Em resumo, a cristandade tem se tornado um labirinto. A fé tem sido dividida em milhares de pequenas partes e você é taxado de herético se há uma delas que você não aceita. O que pode ajudar? Somente a única coisa necessária. Retornar a Cristo, olhando para Cristo como o único líder. E andando em suas pegadas. Deixando de lado todos os outros caminhos, até que todos nós atinjamos a meta. Que meta é essa, irmão Morano? Qual é a meta que todos nós devemos ter? Que é chegarmos à unidade da fé. Aí ele diz, Efésios 4:3, que é o que lemos. Assim como o Mestre Celestial edificou tudo sobre o fundamento das Escrituras, assim também devíamos deixar todas as particularidades de nossas confissões específicas e estar satisfeitos com a palavra de Deus, revelada que pertence a todos nós. Com a Bíblia em nossa mão, devíamos clamar, eu creio no que Deus revelou neste livro, eu guardarei obedientemente seus mandamentos. Isso aqui é unidade de espírito, como já vimos. Eu espero por aquilo que ele prometeu.
cristãos, deem ouvidos. Há somente uma vida, porém a morte chega a nós em milhares de formas. Há somente um Cristo, porém milhares de anticristos. Assim tu sabes, ó cristandade, qual é a única coisa necessária. Ou retornas a Cristo, ou vais à destruição como o anticristo. Se és sábio e desejas viver, segue o líder da vida. Amém, irmão Brana, graças a Deus. Então veja, Mamãe ele disse que os índios da América eles foram vencidos, foram expulsos das suas terras, porque eles estavam divididos e até brigavam entre si, os índios. Por isso que eles foram facilmente vencidos. Um bom trecho lá das terras do México, os americanos conquistaram, Texas, Arizona, tudo aquilo era mexicano. Por que eles conseguiram facilmente tomar aquela terra do povo mexicano? Porque aquela região ali era de pessoas que eram divididas, os mexicanos estavam tudo divididos. Então, por estarem divididos e brigando uns com os outros, ficaram frágeis. Os americanos se aproveitaram e tomaram conta. São exemplos. Estou citando os índios, me lembrei agora desse fato. E por que estou dizendo isso? Se a igreja está assim, se o povo está dividido e brigando com os outros, fulano é isso, fulano é aquilo, não vai lá, não faça isso. Isso vai criar o quê? Isso vai fazer o povo ficar mais débil, mais fraco. Não há unidade de fé nesse tipo de postura, com esse tipo de espírito, com esses motivos e objetivos estranhos. Quando o povo está dividido, se torna um alvo mais fácil de Satanás. É isso que o diabo quer. É ele que coloca ou inspira essas divisões para que o povo e corpo de Cristo se fragilize e nunca chegue ao pleno conhecimento de Deus e do seu Filho. Então, é esse o objetivo, para fragilizar o povo. E somente a unidade da fé e de espírito é que manterá, queridos, a noiva de Cristo firme e forte nesse tempo do fim. Só a unidade de fé é que vai manter o povo de Deus unido. Vai fazer com que eles produzam e frutifiquem para Deus como filhos de Deus. Deixa eu ler o que Paulo disse aqui. Efésios 4, verso 1 a 3. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É isso, queridos. Quando todos estão com o mesmo Espírito, com o mesmo objetivo, objetivo e motivos corretos, a paz entre todos. Jesus disse que essa mesma unidade que ele tinha com seu Pai é a mesma unidade que também a igreja deve ter uns com os outros e com ele. João 17, 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste. A glória, doxa, os juízos, meu parecer, o vosso parecer, os conhecimentos, os juízos. É isso que significa a palavra doxa. A mesma glória, o mesmo entendimento que tu me deu, eu dei para os teus filhos, para a igreja, para que sejam um. Porque se eles tiverem um amplo conhecimento, tiverem uma unidade de fé em cima de tudo isso, eles vão ser como nós. Como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Então veja, Cristo tem então se manifestado para ser um com a sua noiva. E para que todos pudessem ser unificados com ele e uns com os outros também. Mas hoje, todos aqueles que estão aí em comunhão com Cristo devem então saber refletir exatamente essa mesma unidade também uns com os outros. De modo que todos possam dizer a mesma coisa e terem o mesmo parecer. É isso que essa unidade de fé e de espírito deve produzir na igreja. E era com isso que Paulo estava constantemente preocupado. Ele queria que todos no corpo de Cristo tivessem um mesmo parecer, estivessem em um mesmo acordo, porque a unidade de fé e de espírito tem que promover isto. Ele disse isso lá em 1 Coríntios 1, a partir do versículo 7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa,
Se vocês todos têm uma unidade de fé e de espírito, vocês vão ter a mesma fé, vocês vão ter a mesma opinião, né? Vocês vão estar em comum acordo sobre essas coisas. Né? E que não haja entre vós dissensões. Se a doutrina for correta, ela não vai criar divisões. A doutrina errada é que vai criar dissensões e contendas, rivalidades, né? Inimizades. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento. Isso é unidade de fé. Né? E o mesmo parecer. Só a unidade de fé e de espírito, irmãos, é que vai produzir isto aqui, que Paulo está cobrando da igreja. Agora, então como é que alguém quer estar unido com Cristo se não estiver unido com seus demais irmãos? Como que ele vai demonstrar estar unido com Cristo se ele está em rivalidade com os outros? Veja que aquela igreja que Paulo menciona aqui de Coríntios deveria ser a manifestação da palavra de Deus, pelas suas próprias vidas, pela maneira como estavam vivendo. E assim é que deve ser a noiva também nesse tempo do fim, dessa maneira que ela tem que agir. Então, existe uma atmosfera que tem que ser criada entre nós, aqueles que têm essa unidade de fé, de espírito. E essa atmosfera, ela vai fazer com que realmente, se houver algum espírito contrário, ele vai perder força, ele vai perder espaço. Porque essa unidade de espírito não vai dar lugar para discordâncias, para inimizades. Não. As trevas não resistem onde a luz está. Amém, queridos? Agora veja, eu estou dizendo isso porque Mombana falava que existem vários tipos de espírito em toda parte. Há vários tipos de espírito em igrejas, em tabernáculos, nas casas, mas se o Espírito Santo estiver naquele lugar, ou na casa, a atmosfera que é criada ali é de união, de companheirismo, todos estarão em comum acordo. Deixa eu ler algo que uma banda diz aqui. O Homem Interior, de 53. Se você ler a história do mundo, a história das religiões, você vai descobrir que sempre houve aquele tipo de espírito para trazer um avivamento. Isso mesmo, vê? Quando o Sião viajou, entrou em trabalho de parto, ou ela deu à luz filhos, entende? Você tem que se quebrantar. É a atmosfera de alguma coisa. Aproxime-se de onde há discussão e você entrará naquele tipo de atmosfera. E se acontece alguma coisa na igreja, alguém que é desobediente, agindo de maneira muito feia e causando problemas, você nunca será capaz de conseguir um avivamento, porque não pode haver unidade de fé, de espírito assim, com esse tipo de atmosfera. Enquanto aquele tipo de atmosfera estiver por ali, então você tem que ter todos. Se você observar, quando o Espírito Santo veio no Pentecostes, eles estavam todos em um lugar, em um acordo, não é isso mesmo? E esperando pela promessa. Então, quando todos estão em unidade de fé e de espírito, ali é o poder de Deus que está presente, se manifestando. Que maravilha! Então veja, por isso que Paulo disse que o ministro do ministério quinto, ele não pode partir para contendas, não pode contender, mas ele deve ensinar a doutrina na expectativa de que até mesmo aqueles que são contenciosos, que se rebelam contra o verdadeiro e amplo conhecimento, recebam de Deus a chance de eles se consertarem, de eles se corrigirem. É isso que nós tentamos fazer. Não estamos pregando essas coisas, os ensinos doutrinários, para criar contendas e rivalidades. Isso já existe aí, não fomos nós que inventamos essas rivalidades. Elas estão aí. Nós estamos pregando isso para tentar fazer com que tudo chegue a uma unidade. E cada ministro que quiser se corrigir pode continuar no seu lugar, onde Deus o chamou, pregando essa mesma mensagem, essa mesma doutrina, para fazer com que o seu povo chegue a essa unidade. Paulo disse, você que é ministro, você tem que se esforçar para fazer assim, atuar dessa maneira. Ele disse, ele deu esse conselho lá para Timóteo. 2 Timóteo 2,24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, ou criar divisões, ou semear contendas, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda, não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, outra vez aqui epignosis, para que eles realmente abandonem esse arrazoamento deles e venham a ter um conhecimento completo e amplo da palavra. Eles até podem ter um conhecimento, mas o arrazoamento impede deles crerem em tudo, de aceitarem tudo. Então que Deus lhes dê arrependimento. Você, se for ministro dócil, não é isso? Melífluo,
né? Você vai talvez conseguir despertar isto, né? Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo. Terrível. Então veja, como nós já mostramos, é o pleno conhecimento de Deus e do seu Filho que vai conduzir um pecador à sua conversão e a fazer dele um novo homem, se revestir um novo homem. E a sua própria vida vai testemunhar disso. Porque o que nós somos, o que nós fazemos aqui, vai refletir o que nós já somos em alguma outra parte. Mambana disse que, numa outra dimensão, né, nós temos um corpo esperando por nós. E o que nós somos aqui já reflete o que nós seremos do outro lado. Deixa eu ler isso, explicando a cura e Jairo. O que você é aqui é um reflexo do que você é em algum outro lugar. Aqueles que ele chamou, ele justifica. É isso correto? Aquele que ele justificou, ele glorificou. Já na presença do Pai, temos um corpo glorificado. Ah, isso não é profundo? Não foi profundo isso? Tudo bem. Nós descobriremos se está certo ou não. Se esse tabernáculo terreno se desfizer, temos um já esperando. É isso correto? Isso mesmo. Então, agora mesmo, o que somos lá é um reflexo. Aqui, o que somos aqui é um reflexo do que somos em algum outro lugar. Então, se as suas ações são más, você sabe de onde isto vem. Você sabe onde seu outro corpo está aguardando. O que a pessoa for aqui, ela vai ser lá na outra dimensão. Com o mesmo espírito, com os mesmos motivos. Não é isso? Então, queridos, só para encerrar aqui. Foi isso que Deus fez conosco nesse tempo do fim. Para que a igreja tivesse essa unidade de fé e de espírito. Deus nos enviou um profeta com uma mensagem e um ministério para levar nós, a noiva de Cristo, a ter essa mesma unidade de fé e de espírito dos pais apostólicos, que sempre aqui ensinaram, não atuem com contendas, com divisões, não apoiem essas coisas. E este ministério que Deus vindicou nesse tempo do fim, o ministério do Mombrana, e o ministério quinto associado a ele que depois veio, eles vieram com essa mesma intenção e com esse mesmo espírito, levar a noiva de Cristo a ter essa unidade de fé. Deus separou um profeta e um mestre, né, com ensino, com o ministério de ensino, para levar a nós a ter uma compreensão ampla e completa dessa mensagem, que uma vez você tendo isto, isso te ajudará a ter a revelação que fará de você um novo homem e uma nova mulher diante de Deus. Eu quero ler essa mensagem Mombrana e eu encerro essa nossa ministração de hoje. Discernimento do Espírito. Agora, o mesmo Espírito que esteve em Davi, que se manifestou em plenitude em Cristo, está hoje na igreja clamando aos povos. Esse mesmo Espírito está entre nós aqui. Com que frequência eu teria reunido você? E quando você vê separações, e diferenças, e fraternidades rompidas, e vidas cristãs, uma contra a outra, então isso faz o Espírito de Deus em seu coração clamar. Você está tentando alcançar algo, e um verdadeiro profeta de Deus, um verdadeiro mestre, está tentando trazer a igreja para uma unidade de espírito. Deus fez isso conosco nesses últimos dias, queridos. Um verdadeiro profeta, um verdadeiro mestre, foi usado por Deus para nos levar a esta unidade de fé e de espírito. Uma unidade de espírito para que eles possam reconhecer a Deus. Para que este povo do tempo do fim, a noiva que Deus está separando aqui para o seu Cristo, possa ter esse pleno e amplo conhecimento de Deus e do seu Filho. Que Deus nos ajude a ter esse mesmo espírito de mansidão, a termos essa mesma unidade, de forma que todos possam amar verdadeiramente uns aos outros, né? Perdoando seus erros e falhas, e que possamos realmente refletir em nós este mesmo caráter desse Cristo, que viveu em Davi, como disse o profeta, e amplamente no seu Filho. Ele disse, esse Espírito agora está em nós. E isso apenas serve para respaldar o verdadeiro ensino que Deus nos trouxe nesse tempo do fim. Como disse Moliveiro, se essa mensagem cria divisão, então ou não é a mensagem genuína, ou é o Espírito errado promovendo isto. Que nós todos possam estar em comum acordo com essa mesma unidade de fé e de Espírito. Esse é o meu desejo. E essa também é a vontade do Senhor para conosco.
Amém, queridos? Vamos falar com o Pai. Precioso Deus e eterno Pai, estudamos aqui hoje, Senhor, nesta manhã, como o teu profeta disse, há muitos labirintos, há muitas divisões, mas tu nos trouxe uma mensagem para pôr fim a essas divisões e para levar o teu povo cativeiro a esse desejo que é teu, cativos a um desejo teu de serem únicos e unidos a ti, como o teu filho e o teu pai, como o teu filho e tu, Pai, são um. Assim era o desejo do teu filho, de que nós possamos ser um contigo e um com os outros em unidade, em comum acordo. Senhor, que tu nos ajude, que aqueles que estão lendo, estudando e obtendo informação, que tu possas, Senhor, dar a eles aquilo que o Ministério Quinto não pode dar, a revelação de tudo aquilo que eles ensinam, de tudo aquilo que tu nos tem dado, Senhor. Que eles possam obter esta revelação, que vai levar a eles a ter essa unidade de fé. E que todos nós possamos, Senhor, viver em comum acordo com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós aprendemos. Porque tudo isso nós aprendemos hoje é para fazer de nós novos homens, novas mulheres, filhos e filhas de Deus. Então ajude o teu povo, Pai. Que todos possam crescer nesse amadurecimento. Abandonando realmente, Senhor, as coisas do mundo e vivendo uma vida separada. Queremos ser apenas conforme, Senhor, ao teu Cristo. Não conforme ao mundo, ao que o mundo faz, ao que o mundo diz, mas ao que tu diz através da tua palavra. Nos ajude, Senhor. Nos mude, nos transforme, nos corrija. Alguma coisa que talvez nós precisamos ser corrigidos. Mas faça, Senhor, todas as mudanças que forem necessárias em nós para que possamos chegar a esta unidade contigo. Crendo que tu fará isto em nossas vidas, nós pedimos isto com sinceridade e te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém, meus queridos.